Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta tarde de domingo para mais um vídeo do canal Espírito. Eu tenho certeza que você está aí já esperando a palavra que vamos falar aqui hoje. E eu tenho certeza absoluta que você que já é inscrito no canal já compartilha todo o conteúdo e vai continuar compartilhando a partir de hoje. Amém? Bom, para você que está passando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Inspire-se. Eu vou explicar por que o nome Inspire-se. Porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Amém? Bom, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante. Como todos os temas que eu trago aqui são importantes para o nosso crescimento espiritual. Hoje eu quero falar sobre sentimentos, digamos, demoníacos. Amém? Bom, e eu quero que você faça exatamente como eu sempre digo. Você que já está inscrito, já está habituado. Você que está passando pela primeira vez, eu sempre falo assim, olha, anota os textos. Depois você vai lá para o seu lugar secreto, pede para o Espírito Santo discernimento, que ele vai te dar, e você vai saber que quem está falando é a palavra, não é o Emerson. O que eu trago aqui é a palavra. Por isso que Jesus falou assim, ó, se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Amém? Então vamos lá? Quero que vocês anotem aí, o primeiro texto, é o meu gato passou aqui. Eu vou passar todos os textos, tá? 1 Coríntios 13:4. Depois nós vamos para Tiago, capítulo 1, versículos 20 e 21. Depois Pedro, 1 Pedro 3:9. E depois voltamos a Tiago 3:16. Por quê? A ordem do que eu vou dizer está assim, olha. Ciúme, ódio e ira, vingança e inveja, tá bom? Então nós vamos começar com o primeiro texto que fala sobre ciúme. Vamos lá. Então é 1 Coríntios 13, no versículo 4. Esse é um texto muito conhecido, mas eu vou trazer só esse versículo. Diz assim, olha. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Aí vamos continuar lá no 5 e 6. Não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aqui. Então, como vocês podem ver, o ciúme ele é algo que, em nenhum momento, ele é algo bom. A gente vê hoje em dia aí o ciúme ele mata, o ciúme escraviza, o ciúme tira a pessoa do seu mundo para viver o mundo da pessoa, para ficar vigilante em relação à pessoa. E o ciúme, gente, ele não é este amor que é benigno. Amor tem que ser algo, tem que ser um sentimento benigno. E o ciúme, quando adentra num relacionamento, ele acaba fazendo com que esse relacionamento fique totalmente despedaçado. E muitas vezes chegamos ao ponto de ver pessoas que matam por causa do ciúme. Então tenho certeza absoluta que esse sentimento de ciúme é algo que, se você tem, você que está aí, toma posse do que Jesus, eu sempre falo isso, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, primeiro, e depois você vai lá no texto que fala assim, ó, ame a Deus, resiste ao diabo que ele fugirá de vós. Porque se você é uma pessoa ciumenta e você lembrar desses textos, principalmente ame a Deus, resiste ao diabo que ele fugirá de vós, você vai se acalmar. Eu sei que não é fácil, porque afinal de contas o ciúme é uma coisa que toma conta do ser da pessoa, da mente. Eu conheço pessoas que vivem 24 horas por dia com ciúme destrutivo, de vigilância, de ficar a todo tempo buscando a pessoa, de ficar a todo tempo questionando, de ficar brigando por causa dos outros. A pessoa não fez nada, mas aí a pessoa fica lá, tipo, falando que, porque isso e aquilo. Então, muito cuidado com o ciúme. Amém? Agora nós vamos lá para ódio e ira em Tiago 1, capítulo 20 e o 21, tá? Então, Tiago, capítulo 1, versículos 20 e 21. Então, nós vamos falar agora sobre ódio e ira, tá? Então, vamos lá. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Olha aí. Eu poderia parar aqui, mas eu vou ler o 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas.
A pior coisa que existe, e eu já fui uma pessoa que viveu isso, é quando você guarda ódio e ira de uma pessoa. Porque quando você sente ódio de uma pessoa, a sua vida acaba virando algo ruim. Porque você mesmo não suporta lugares em que tal pessoa esteja, porque isso e aquilo. Isso faz você também uma pessoa escrava daquilo que você mesmo criou no seu coração. Quando Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, ou quando Jesus fala assim, ó, ame o seu inimigo, isso já é justamente para que nós sejamos libertos de toda essa imundícia e essa superfluidade de malícia. Porque tudo isso que nós evitamos, essa ira, esse ódio, pode salvar as nossas almas. Olha só. E o que é mais importante do que esse corpo físico aqui, essa porcaria aqui? É o espírito. Então, quando a gente lembra de espírito, a gente lembra, ó, porque Deus busca neste momento aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, você tem que fazer o seu espírito amadurecer. Então, você não pode deixar, como diz aqui o texto no versículo 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não é você que tem, por mérito, fazer justiça. O ódio e a ira podem trazer problemas irreversíveis. E quem não conhece Jesus, nós vemos aí, o ódio e a ira transformam pessoas em pessoas briguentas, matadoras. E isso eu tenho certeza que já passou pela sua cabeça, de brigar com alguém por ira e por ódio. Eu sei porque, vamos falar a verdade, eu também já passei muito por isso, já foi muito difícil. Quando eu criava ódio e ira, eu ia atrás, às vezes, para brigar mesmo. Então isso é uma coisa que eu já vivi, que você já viveu, se você vive, se liberte disso. Se liberte do ódio aí. A palavra, Jesus fala assim, a palavra assim, ó, aquele que quer pôr a mão no arado, quer dizer, trabalhar para ele, viver para ele, cumprir o ID, não pode olhar para o passado, não pode pensar no passado. Então eu vivo falando isso para as pessoas, olha, o que aconteceu ontem, o que fizeram para você ontem, o que ficou para trás, esquece. É do hoje, é o dia após dia. Lembra que eu falo para vocês sempre? A vida é dia após dia. Não adianta eu pensar no ontem nem pensar no amanhã, porque eu não sei nem o que vai acontecer daqui 1 minuto. Estou aqui falando com você e daqui 1 minuto o que pode acontecer? Eu não sei. Mas não pense no ontem. Se alguém te fez mal ontem, esquece, perdoa 70 vezes 7. Ou se você tem um inimigo de longa data, ame o seu inimigo. Cumpra aquilo que Jesus falou. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Muitas vezes quando eu falo de trechos da palavra, do que Jesus nos ensinou, tem pessoas que falam assim, não bota Jesus no meio não. Mas nós temos que botar Jesus no meio. Porque Ele nos ensina. E ontem quando eu falei sobre o Espírito Santo, o que eu falei? Olha, Jesus ele falou assim, o Consolador, o Espírito Santo que eu vos deixarei, vos fará se lembrar do que eu fiz e do que eu falei. Então isso é muito importante. Eu me lembro todos os dias do que Jesus falou. Ame o seu inimigo, perdoa 70 vezes 7. Porque Jesus, se ele nos ensina a perdoar 70 vezes 7, quantas vezes ele já nos perdoou? Quantas vezes Jesus já me perdoou? Por tanta falha, por tanto pecado, por tanto erro. Então aprenda isso. Não fique cultivando o ódio e nem a ira. Amém? Agora vamos lá para a próxima palavra que está em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. 1 Pedro 3, 9. Desculpa que eu não tenho divisores aqui, mas vamos lá. 1 Pedro 3, 9 diz assim, olha. Nós vamos falar sobre vingança. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. A vingança, tem aquele prato que a vingança é um prato que se come quente ou que se come frio, alguma coisa assim. Balela é coisa que o ser humano criou para justificar a vingança. Mas se nós tivéssemos que cultivar algum espírito de vingança,
Vocês não acreditam que Deus, o Pai, mesmo que era um plano dele, por terem matado e feito tanto mal a Jesus, ele não se vingaria da humanidade? Não se vingaria lá de todos, do mundo até? Porque se ele amou o mundo de tal maneira do seu único filho, ele não sente nem um pingo de sentimento de vingança contra mesmo aqueles que fizeram algo contra Jesus, que mataram Jesus. É claro que a morte de Jesus era necessária para que nós fôssemos libertos, livres de leis, mandamentos, de tudo aquilo que é ruim. Mas a vingança não é um prato que se come frio ou quente ou sei lá o que. Não tem que existir vingança alguma. Esvazia o teu prato então. Não tem que comer absolutamente nada em relação à vingança. Nós temos que perdoar e amar. A vingança é algo... A gente vê vingança. O que é vingança? A gente vê direto nos noticiários, um bandido matou outro por vingança, aí um grupo armado matou outro por vingança porque o outro fez isso e aquilo. A vingança é algo demoníaco. Então é mais um sentimento que temos que nos livrar dele. Ame a Deus, resiste ao diabo, que ele fugirá de vós. Esse versículo que está em Tiago 5, eu acho que é o versículo mais importante para você se livrar de todo o pecado que vira à sua mente e seu coração. Ame a Deus, resiste ao diabo, que ele fugirá de vós. Porque tudo isso que nós falamos até aqui, nós falamos até aqui de ciúme, ódio, ira e vingança. Todos esses sentimentos vêm de onde? Do diabo, do inimigo. Ame a Deus, resiste ao diabo, que ele fugirá de vós. Quando nós falamos de amor, que é o mais importante, né? Porque nós temos que ficar falando de prosperidade, de vida material. Temos que falar de sentimento, amor. O amor que Jesus e Deus o Pai transmitiram a nós através de tudo que aconteceu. E de tudo que ele nos ensinou, isso é mais importante. Ame a Deus, resiste ao diabo, que fugirá de vós. Ou ame ao próximo como eu vos amei. A palavra amor é muito importante para que tenhamos uma vida espiritual plena. Então esquece vingança. Esquece vingança. Amém? E agora nós vamos para o último item desse vídeo de hoje, que é a inveja. Então nós vamos para 1 Pedro, no capítulo 3. Eu vou ler os versículos 14, 15 e 16, tá bom? Eu falei 3, 16, mas é 14, 15 e 16. Então, Tiago 3, 14, 15 e 16, tá bom? Nós vamos falar agora sobre inveja. Então, vamos lá. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Vocês perceberam que todos esses textos praticamente que a gente abordou aqui, todos eles falam sobre a demoníaco, obras perversas, porque tudo isso vem do diabo. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Se você é invejoso, se você tem inveja de qualquer situação, qualquer assunto ou bem dos outros, se liberte disso. Porque a inveja é algo muito maligno, porque faz da pessoa alguém que quer além do que o outro quer. E nós vemos hoje nessas igrejas aí sendo pregado prosperidade, e normalmente quem está ali quer mais do que o outro. E é muito diabólico isso. Prosperidade, reunião de empresário, reunião de prosperidade, para falar sobre dinheiro, isso não vem de Deus o Pai. Isso não vem de Jesus Cristo. A inveja começa quando queremos ter além daquilo que o outro tem, ou olhamos para aquilo que o outro tem e cobiçamos. Então temos que o quê? Nos livrar, porque tudo isso aí é perturbação e toda obra perversa, inveja, cai fora disso. Amém? Bom, meus irmãos, eu acredito que terminamos aqui o vídeo de hoje e eu acredito que vocês tenham entendido perfeitamente o que eu quis trazer aqui. O que o Espírito Santo me deu foi para trazer a palavra como ela está e explicar algumas coisinhas, mas tudo isso flui do quê? Da palavra. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então conheça Jesus e se liberte disso que nós falamos aqui. Ciúme, ódio, ira, inveja e vingança. Se livre disso. Apenas viva a palavra e seja discípulo
daquele que morreu por nós. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Um ótimo finalzinho de domingo e um ótimo começo de semana. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Até mais.